Fala pessoal, como estão vocês por aí? Primeiramente, muito obrigado pelo vídeo de ontem. Acho que era um tema que todo mundo queria ouvir, que eu já vinha tentando me expressar pelos stories e não conseguia. Valeu demais todo mundo que elogiou, todo mundo que deu essa força. Vamos para o tema de hoje, que eu não gosto de enrolação, aqui é direto. Qual é a hora certa de trocar o pneu da sua Road? Por que isso é um negócio que a gente precisa conversar? É que existe muito aquele conceito de, velho, pneu de road não tem cravo, então ele não vai abaixar igual o de mountain bike e você começar a sentir que você está perdendo nas curvas, né? Não é bem assim igual o de mountain bike, que o cravo abaixou, você ficou careca. Então, o pneu de road já vem careca, né? Tem alguns modelos, inclusive os mais caros, eles não têm nem aqueles frisos de chuva. Eles já vêm totalmente careca. Então, quando ele fica gasto, ele continua careca, continua do mesmo jeito. Então, para que trocar esse pneu? Né? Muita gente chega ao estado de assim, começa a ver os arames não, né? As linhas, os TPIs, que nós vamos conversar depois, não vai ser hoje, começa a ver aquelas fibras do pneu aparecendo no pneu. Que loucura, velho! E aí, assim, qual que é o problema disso? Vamos pontuar de forma sincera, porque muita gente fala, porra, começou a aparecer o arame, ainda deu para rodar demais, rodei muito, rodei, sei lá, 3 meses. Pô, 3 meses é o tempo que você gasta para juntar uma graninha e comprar um pneu novo. Na época, 3 meses atrás você não tinha, 3 meses depois você tinha. Então já é um alívio na vida do cara, né, poder esperar 3 meses para trocar o pneu. Que bom! Que mais que acontece? Alguns começam a dar aqueles... Em um ponto dá um rombo, às vezes a lateral dá uma beliscada. Porra, e galera, o que eu vou falar aqui pra vocês é porque eu já usei demais pneu assim. A minha história no mundo do ciclismo, eu não comecei como youtuber, ganhando brinde pra caralho, ganhando pneu e todo dia testando um pneu novo, fazendo review de pneu, andando só 20 km, andando só 200 km com pneu. Não. O que eu vou passar aqui para vocês é review de pneu que eu já fiz andando 20 mil quilômetros, sacou? Andando com o pneu até ele explodir na minha mão. Isso já aconteceu comigo, um pneu explodir enquanto eu estava pedalando. Então assim, e outro caso é o que eu tô nessa bicicleta aqui, um pneu ressecado. Vamos aos problemas. Vocês já viram que quando o pneu vai se desgastando, ele fica careca? Ele não somente fica careca ou ressecado, mas ele também fica quadrado. Isso é um problema. O pneu ele deixa de ser redondo no seu formato e passa a ter uma parte chapada. Você perde a banda de rolagem, você começa a ter uma quina no pneu quando você faz as curvas. Essa quina é prejudicial para a sua pilotagem, ok? Tá aí um ponto número 1 não diria que é o mais importante, mas esse é um dos pontos que a gente tem que entender como um problema do pneu velho. É o pneu que está quadrado. Então, assim, para quem quer um material melhor, quem quer ficar em dia com o seu equipamento, o pneu quadrado é um problema. Estou dizendo que você deve trocar imediatamente por causa disso? Não. Dá para rodar? Dá. Vamos ao segundo problema. O pneu, quando está gasto, a quantidade de borracha dele diminui. Logo, ele tem uma proteção menor. O pneu, mais vezes, principalmente se você não estiver usando tubeless, estiver usando câmara de ar, é maior. Tá ok? Este é um segundo problema que existe em andar com um pneu de road gasto. Terceiro problema é o problema da borracha ressecada. Pode ser que esse pneu vai explodir algum dia? Pode. Mas vamos lá. À medida que existe uma medida no pneu que a gente não discute muito, que é o coeficiente de atrito da borracha, que é se ela é mais macia ou se ela é mais dura. A gente discutiu isso outro dia para os pneus de mountain bike. Então, o coeficiente de atrito fica muito fácil da gente entender se a gente fizer o seguinte comparativo. Imagine que eu tire esse pneu que é feito de borracha e coloque aqui um pneu que é feito de pedra. Imagina que a gente consiga fabricar, colocar em volta dessa roda um pneu de granito, uma pedra que fica lá, pum, naquele formato. O que vai acontecer quando você sai para pedalar?
vai escorregar na hora, né? Isso é muito fácil de entender. Pode até girar um pouquinho, vai todo troncho, você apertar o freio, você vai perder a direção. Porque pedra, a coisa que mais vai escorregar no asfalto. Qual é a única diferença, ou melhor, qual que é o fator físico que diferencia a borracha da pedra? Nesse momento, para o que a gente está falando, é o coeficiente de atrito que cada um tem. Entendeu? Quando o pneu vai se desgastando, a borracha que está lá em cima, ela vai ficando mais dura, com um coeficiente de atrito diferente do que tem lá embaixo. A camada de borracha vai comprimindo, se desgastando e por ressecamento também muda-se o coeficiente de atrito. Isso tem duas influências na pilotagem da bicicleta. Um é esse exemplo do pneu de pedra, que você perde a direção, né? Quando você está pilotando, não vai ser igual como se fosse um pneu de pedra, mas se você passar numa poça d'água fazendo uma curva, você pode perder a direção. Isso já aconteceu comigo, eu chapei a lateral inteira numa poça de água, assim, simples, eu perdi a direção. Isso é uma coisa que acontece muito no ciclismo de estrada, né? E outro problema que existe é a perda da maciez da bicicleta como um todo. A absorção de microimpactos que a sua bicicleta tem, isso vai ser perdido. Então, quando você tem um pneu assim, igual esse que eu tô, que já está ressecado, está ficando careca, já foi gasta a primeira camada de borracha, mas ainda dá para rodar muito tempo. Se você bota um pneu novo, a primeira coisa que você vai sentir é: caralho, a bicicleta tá macia. Minha bicicleta ficou muito macia. Por quê? Porque você está usando uma camada de pneu novinha. É igual um tênis novo, é igual um sapato que está com os amortecedores, um Nike Shox que está com os amortecedores novinho. Ele fica mais macio. Macio dentro... Aí você vai falar: mas aí perde rolagem por maciez, né? Então o pneu velho tem mais rolagem do que o pneu novo. Tem mais rolagem, mas tem um coeficiente de atrito pior. O pneu foi projetado para andar naquela condição que ele veio. Se você andar com ele nessas condições, carecas, gastas, o coeficiente de atrito não é o que foi pensado para o pneu, então é pior. É uma bicicleta mais dura e é uma bicicleta com mais possibilidade de perder a dianteira. E por que eu falo isso? Eu lembro uma vez que um mecânico me explicou uma coisa incrível assim. Tem elementos na bicicleta que quando você troca, quando você renova eles, a bicicleta vira outra. Por exemplo, ele falou que a cada 6 meses ele trocava todos os cabos e conduítes, trocava também os rolamentos da roda e isso deixava a bicicleta macia. Cabo e conduíte novo, você sente na mão que tem coisa funcionando direito na bicicleta. Rolamento novo é incrível como que vira outra. A bicicleta parece que você comprou a bicicleta zero, só trocando os rolamentos dela. Eu acho que pro road, uma coisa que você sente na mão, assim, que você está trabalhando com uma panela nova, ao invés daqueles pau velho, aquelas coisas que chumbada, ferro no ferro, parece que você está trabalhando com a bicicleta nova quando você troca pneu e, pasme, pastilha de freio. Pastilha de freio da bicicleta é outra coisa que é borracha, né? Então, o coeficiente de atrito da borracha da pastilha de freio também é a mesma parada. Quando você põe um freio novinho, você freia, você fala: velho, olha a maciez desse freio, olha que coisa linda. E não aquele freio que e soca na hora, e não sei o quê, sabe? Então, pessoal, esses são os motivos importantes da gente trocar o pneu da road antes dele acabar, antes dele derreter como um todo. Eu sei que não adianta, assim, falar é importante trocar, troquem. Não, né? Pode ser que você tome um tombo igual eu já tomei uma vez na vida, mas é um ponto de economia que todo mundo faz. Às vezes entra naquele looping infinito de furar pneu toda semana sem saber por quê. É pneu velho. Aquele negócio, a bicicleta tá dura, pode ser pneu velho. Eu já cheguei a uma situação de ter um corte lateral no lado do pneu e ficar uma bolinha de câmara de ar saindo para o lado e eu deixar aquilo, sei lá, 3, 4 meses, assim. A galera olhava e falava: Breno, pelo amor de Deus, isso vai explodir qualquer hora. Eu falava: né, tá na lateral, dá nada. Eu já fui muito farrapeiro nessa vida, eu já usei
eu já usei equipamento velho até o que vocês puderem imaginar. E às vezes uso até hoje. Vocês lembram da fita de guidão? Vocês estão vendo aqui um pneu ressecado. Não foi líquido de tubeless que ressecou esse pneu. Confesso que eu sei explicar pouco o motivo disso. Se foi porque a bike ficou parada, eu não usei muito essa bicicleta. Desde 2019 eu tenho ela. Mas pessoal, é isso. Então o próximo passo eu vou instalar esses pneus novos aqui, que é o Continental Ultra Sport. O pessoal da Bike Pneus me mandou, vamos fazer esse teste. Valeu demais, Bike Pneus. Tamo junto. Fazendo o teste, eu mando o review para vocês. Valeu, grande abraço!